Os blocos do Mercosul e dos países do Caribe podem vir a celebrar um acordo de livre comércio. As negociações já estão sendo realizadas pelos governos, mas no Senado a aproximação é questionada pela oposição. A Comunidade do Caribe é formada por 14 pequenos países. 11 são ilhas. O comércio do Brasil com a região não é grande, mas passou de 650 milhões de dólares em 2002 para 5,2 bilhões de dólares em 2008. O superávit é brasileiro, 4 bilhões e meio de dólares. Na primeira cúpula Brasil-CARICOM foram assinados 47 atos. Eles incluem cooperação em saúde, agricultura, educação, formação profissional, turismo e meio ambiente. O Brasil quer um acordo comercial entre o Mercosul e o Caribe, mas também está de olho nos votos desses países nos fóruns internacionais e na ONU. Para estreitar relações, o governo Lula criou 8 embaixadas na região: em Bahamas, Belize, Santa Lúcia, Granada, Antígua e Barbuda, Dominica, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas. I want to thank President Lula for agreeing to advocate on our behalf, particularly within the confines of the G20 and also the International Monetary Fund and the World Bank, to bring to the fore the concerns and issues which are confronting us as small island states, very vulnerable island states. O menor país que participa da CARICOM, o menor, o que tem 50 mil habitantes, o que tem 90 mil habitantes, tem o mesmo direito que tem o maior país do mundo, sabe, em população, que é a China, ou o maior país economicamente falando, que é os Estados Unidos. O Brasil e a CARICOM também vão cooperar na ajuda ao Haïti. Nous demandons à la communauté internationale et particulièrement au Brésil d'appuyer la tenue des élections en Haïti pour que la démocratie garantisse cette stabilité que nous recherchons en Haïti. Estamos dando a contribuição possível e ainda consultando com o presidente Preval, talvez consultemos com outros países também, de ver como é que a comunidade internacional, a Organização dos Estados Americanos, as Nações Unidas podem assistir o Haiti na organização das eleições, para que o presidente Preval possa, como ele mesmo declarou, transferir a presidência em 7 de fevereiro de 2011. O Brasil e a CARICOM vão se encontrar periodicamente para definir posições comuns no cenário internacional. Ambos defendem a reforma das Nações Unidas, do Conselho de Segurança da ONU e das estruturas de financiamento internacional. Mas no Congresso brasileiro, o estreitamento dessas relações, com a abertura de embaixadas em países tão pequenos, é questionado pela oposição. Por que abrir embaixadas em pequenas ilhas do Caribe que não têm relação com o Brasil, não tem outros países representados, a não ser Estados Unidos? Por que essa ênfase nessas novas embaixadas? O custo de uma embaixada como essa é um custo de cerca de talvez 400 mil dólares por ano. Um aeroporto que venha a ser feito por uma empresa brasileira pode custar 100 milhões. E muitas vezes um voto na ONU vale para muitas coisas. O voto do Japão, eu já estou dando o Japão como exemplo, é igualzinho o voto de Santo Vicente Neves, igualzinho o voto de Dominica, igualzinho o voto de Papua Nova Guiné. Agora, além disso, esses países estão na nossa região. Alguns deles já têm projetos, por exemplo, de biocombustíveis que importam etanol, vendem para os Estados Unidos com vantagens tarifárias. Acho que, com relação a participar do CARICOM, evidentemente que como ouvinte, já que nós não fazemos parte do Caribe, apenas custa dinheiro. Agora é preciso se saber objetivamente o que nós vamos fazer e o que nós queremos participando do CARICOM. É importante a presença do Brasil pela nossa proximidade, portanto física, e também é importante que o Brasil possa criar mais uma porta, possa abrir mais uma porta, principalmente para o comércio, para o desenvolvimento e para as relações entre os países, que eu acho que são muito importantes. O Brasil vai ter novos embaixadores em países de interesse geopolítico e estratégico.
E na opinião do embaixador Roberto Jaguaribe, que vai representar o Brasil em Londres, o Reino Unido poderá ser um aliado nas negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O Brasil é o maior parceiro comercial britânico na América Latina. O volume anual de negócios é de cerca de 6 bilhões de dólares e o superávit brasileiro é de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. O país apoia a reivindicação brasileira de um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e pode ajudar em um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Ele não apresenta os entraves que constituem o maior obstáculo à consecução desse processo que vem a ser a política agrícola comum. Para o Equador, os senadores aprovaram o nome de Fernando Simas Magalhães. O comércio com o país é pequeno. Em 2008, o Brasil exportou 872 milhões de dólares e importou apenas 42 milhões de dólares. O Uruguai, parceiro do Brasil no Mercosul, vai receber o embaixador João Carlos de Souza Gomes. O comércio com o país vizinho gira em torno de 2 bilhões e meio de dólares. Já a embaixadora Ana Lucy Petersen vai representar o Brasil em Angola. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência angolana em 1975. Hoje, Angola tem uma das maiores taxas de crescimento econômico da África. Nos últimos 10 anos, o intercâmbio comercial com o Brasil cresceu mais de 4.500%. Tem entre 30 mil e 50 mil brasileiros lá. As grandes empresas brasileiras presentes já construíram de represas a rodovias, a projetos, a supermercados. Os supermercados em Angola vendem sobretudo produtos brasileiros que se beneficiam não só da língua, como a facilidade de ler os devidos rótulos. Angola atuando comercialmente na América do Sul via Brasil e o Brasil na África com o apoio de Angola. Esta é uma das ações estratégicas acordadas entre os dois países parceiros, cada um de um lado do Atlântico. As relações Brasil e Angola e as ações da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, você confere agora na entrevista exclusiva do ministro das Relações Exteriores de Angola ao Diplomacia. Angola é hoje na África um dos países que apresenta os maiores índices de crescimento, taxas por volta de 20%. Aqui com a gente o chanceler de Angola, ministro Assunção dos Anjos. Ministro, muito obrigado pela presença no Diplomacia. Angola passa por um processo de reconstrução depois de muito tempo de guerra civil. Como é que o senhor definiria hoje o estágio do seu país? Nós passamos por um período, como todo mundo sabe, um período grave de perturbação, porque não houve coincidência entre a assunção da nossa independência, em 11 de novembro de 65, e digamos, a obtenção da paz e da estabilidade. Durante muito mais anos, naturalmente, existiu no meu país um conflito, talvez com uma maioria de causas de caráter exógeno, mas também não podemos referir que não haveria, digamos, fatores de ordem endógena. Bem, nós logramos a paz, a estabilidade em 2002. E, efetivamente, a partir daí, podemos pôr em prática os programas de desenvolvimento que tínhamos para o nosso país. Saúde, educação, a melhoria substancial dos seus níveis de vida, a melhoria dos níveis de crescimento humano. E naturalmente, que pusemos em prática programas muito bem estruturados, porque foram muito discutidos, com a intervenção da sociedade civil, com a intervenção de várias forças políticas, para, efetivamente, lograr a promoção, digamos, económica do nosso país. Primeiro, fazer a reconstrução do país, um país que ficou, depois da guerra, praticamente destruído. As suas infraestruturas, mobilizações de populações, um grande número de desmobilizados, e era preciso, naturalmente, enfrentar tudo isso. E até que ponto a riqueza do petróleo, a riqueza do diamante está permitindo, quer dizer, além da reconstrução física, também a recuperação social do país? Nós somos um país que tem petróleo, obviamente, e tem diamantes. Mas nós não queremos ser uma economia petrolífera. Não queremos uma economia de enclave fundada, digamos, na produção estritamente de hidrocarbonetos.
Então, eu devo dizer o seguinte, falou há bocado nos índices de crescimento do nosso país, é uma realidade. Nós, nos últimos 8 anos, e não contando o ano 2009, que também fomos afetados pela crise internacional que afetou todos os países do mundo, nós crescemos uma taxa média de 18% ao ano. No entanto, nós fomos ver a estrutura do nosso PIB e verificamos que o nosso PIB tinha uma participação excessiva, um peso excessivo do setor petrolífero na estrutura do PIB. E fomos trabalhando em programas executíveis, programas sustentáveis, para diminuir essa dependência do petróleo. E então, a nossa preocupação foi de continuar a seguir a nossa política, de considerar a agricultura como a célula de base do nosso desenvolvimento económico. A agricultura que gera riqueza, que gera empregos, combate a fome. Fixa o homem no campo. Fixa o homem no campo, naturalmente. Promove o desenvolvimento estruturante da sociedade e da nossa economia. Portanto, a partir do desenvolvimento agrícola, nós vamos efetivamente garantir a autossuficiência alimentar das nossas populações, vamos propiciar o aparecimento progressivo de uma estrutura industrial, encontramos mecanismos de canalizar parte das receitas petrolíferas para o potenciamento do desenvolvimento agrícola e industrial. E que papel o Brasil vem desenvolvendo junto a essa, vamos dizer, reconstrução angolana? Bem, o Brasil é um parceiro de Angola estratégico. Bem, eu começo por fazer uma referência histórica. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer Angola. E nós temos sabido transformar estas afinidades numa cooperação mutuamente vantajosa. E hoje elegemos o Brasil como um parceiro verdadeiramente estratégico para o nosso desenvolvimento económico. Temos ajudado profundamente na reconstrução do nosso país, a nível da reposição das nossas estruturas viárias, infraestruturas produtivas, e temos aproveitado também e muito a experiência do Brasil. O Brasil é um país em franco desenvolvimento, é um BRIC, como se diz modernamente, e está aí por mérito próprio, tem tecnologia própria, uma tecnologia adequada a um país com nossas características, mas uma tecnologia digerível pelos técnicos e pelos executores, digamos, e nossos agentes económicos. E temos também uma grande cooperação empresarial. Uma grande cooperação empresarial inovatória, com propostas extremamente aliciantes. Propostas no sentido de haver uma integração produtiva das duas economias. E também no sentido dos dois países agirem conjuntamente em terceiros mercados. Quer dizer, através de parcerias triádicas. Quer o Brasil com empresas e instituições angolanas, quer Angola, através do Brasil. A China é o principal parceiro hoje de Angola, não? É um parceiro importante, naturalmente, estratégico também. É um parceiro que nos ajudou bastante, tem ajudado bastante no aspecto, nomeadamente, de procura de créditos comerciais para financiamento da nossa reconstrução. Quando há conflitos tão longos e tão duros, não é assim, como houve em Angola, é recorrente que na fase pós-conflito haja uma conferência internacional de doutores. Bem, no caso específico de Angola, não houve essa conferência internacional de doutores. E Angola foi buscar com meios próprios, digamos, fundamentos financeiros para financiamento dessa reconstrução. Um dos países foi a China, o Brasil também. Por isso mesmo têm esse correlacionamento tão profundo com o nosso país. E para levar a cabo essa ingente tarefa de reconstrução nacional, tendo em vista, digamos, a superação das carências mais prementes da nossa população, dar um ensino de qualidade, cuidar da saúde do homem, cuidar da educação do homem, que é o elemento fundamental da promoção económica. Quer dizer, uma promoção económica, digamos, autossustentada, não é assim? Centrada no homem, na sua capacitação. No campo político, Angola acabou de aprovar uma nova Constituição. Nós podemos dizer que Angola ainda é um país sob a égide do regime socialista? Não. Nós somos um país, naturalmente, que fez uma opção clara pela democracia,
pela democracia representativa, não assim, e uma opção clara, digamos, pela economia de mercado natural. É um modelo chinês? Não. Nós temos um modelo, na nossa Constituição, portanto, é um modelo democrático, portanto, um regime, portanto, presidencialista parlamentar, em que o Presidente é eleito a eleições gerais, o Presidente é eleito como Presidente, digamos, a cabeça de lista do partido vencedor. É uma Constituição moderna, inovatória, portanto, e para a qual, efetivamente, colaboraram experts. Ouvimos muitas opiniões para ver, digamos, que respostas, digamos, a evolução do nosso processo democrático e do nosso regime político eram as mais adequadas do ponto de vista do ordenamento constitucional. Falando de CPLP e principalmente de reforma ortográfica, Angola pediu uma moratória para aplicar a reforma ortográfica. Quais são as dificuldades? Não são dificuldades. São necessidades de adequação de alguns conceitos, de alguns princípios, e não é específico de Angola. Veja que, efetivamente, um grande número de países há também ainda essa profunda discussão a nível das respectivas sociedades relativamente ao recorde ortográfico. A tendência é, naturalmente, esbaterem-se essas questões que suscitam, digamos, alguma dúvida em alguns setores da nossa sociedade, mas no sentido estritamente positivo, de se aprimorar efetivamente um documento tão fundamental para a língua portuguesa, como é o novo recorde ortográfico. Muito se sonha da livre circulação das pessoas, dos cidadãos dos países de língua portuguesa possuírem essa livre circulação. Hoje, segundo os analistas, existem problemas tanto em Portugal quanto nos países africanos para que essa livre circulação possa existir. Como é que você analisa esse quadro? Não são problemas. São questões que se colocam efetivamente, mas que são dirimíveis pelo diálogo. Uma questão de se aprofundar a discussão, naturalmente que há questões técnicas e específicas de cada país a ter em conta, mas isso é tudo superável, é tudo dirimível pela discussão aberta, concreta, franca e análise conjunta da especificidade de cada país no momento atual. Saber? Mas, digamos, a predisposição dos países para concluírem esse desiderato é inequívoca. Ministro, muito obrigado pela sua presença no programa Diplomacia. E o Diplomacia continua no próximo bloco.